O momento em que a maioria das pessoas sente mais medo é exatamente o instante em que o dinheiro inteligente começa a agir com mais convicção dentro dos mercados globais. Parece contraintuitivo para o investidor comum, mas é precisamente assim que os ciclos econômicos sempre funcionaram ao longo de décadas de história financeira documentada. Quando tudo parece instável e as manchetes principais falam em crise, guerra, inflação persistente e desaceleração global, a sensação dominante é de ruína iminente. Essa percepção coletiva de que algo está prestes a piorar ainda mais cria um ponto crítico que separa quem acumula patrimônio de quem apenas reage. O pânico não é um acidente geológico ou uma coincidência infeliz, mas um fenômeno frequentemente amplificado por narrativas que distorcem a realidade dos fatos econômicos. Existe uma diferença abismal entre a ocorrência de um evento negativo e a forma como esse mesmo evento é percebido e processado pela massa. O petróleo pode subir, um conflito pode escalar, ou dados de emprego podem vir abaixo do esperado, impactando diretamente os indicadores de curto prazo. Entretanto, o que realmente move o comportamento das multidões é a construção narrativa que se sobrepõe aos números, transformando volatilidade em um sentimento de pavor. A mídia entra em modo de alerta máximo e os analistas repetem as mesmas palavras de cautela, criando um ambiente onde o medo se torna constante. Quando esse estado de espírito se consolida, um movimento silencioso e extremamente coordenado começa a acontecer por trás das cortinas de ferro do capital institucional. A liquidez se torna a palavra de ordem nesses momentos, pois alguém sempre precisa vender seus ativos de forma rápida para estancar perdas psicológicas. Quem vende no desespero geralmente o faz com descontos agressivos, entregando valor para quem está do outro lado da operação com serenidade e preparo técnico. O jogo da acumulação de capital nunca foi sobre quem acerta o melhor ativo isolado, mas sobre quem mantém a clareza enquanto os outros perdem a razão. O mercado financeiro possui uma característica fundamental que a maioria ignora sistematicamente ao tentar operar com base no noticiário do dia ou da semana. Ele não reage ao presente de forma linear, mas atua como uma máquina de antecipação do futuro provável, precificando cenários antes que eles se materializem. A maioria das pessoas olha para a situação atual e projeta o pior, acreditando que a prudência exige esperar por dias mais ensolarados e seguros. Essa lógica parece correta do ponto de vista da sobrevivência biológica, mas no mundo dos investimentos, ela garante que você chegue sempre com um atraso considerável. Porque quando você finalmente sente o peso do medo em seu peito, o mercado já incorporou essa variável negativa nos preços de tela atuais. No momento em que você decide sair de uma posição por falta de estômago, muitas vezes o pior já foi totalmente precificado pelos grandes players. E quando a segurança retorna e as notícias voltam a ser positivas, o preço dos ativos já subiu dezenas de pontos percentuais, deixando você para trás. Esse ciclo de transferência de riqueza é invisível para quem foca apenas no agora, mas é nítido para quem estuda o movimento do capital profissional. O dinheiro inteligente não busca conforto ou validação social, ele entra justamente quando o cenário parece mais desconfortável e nebuloso para o senso comum. Isso leva a um padrão autodestrutivo que se repete em todos os grandes ciclos onde a multidão vende no fundo e compra no topo. As pessoas não fazem isso por falta de inteligência intelectual, mas porque são guiadas por emoções primitivas que geram um atraso fatal de percepção econômica. Quando o preço cai de forma acentuada, o medo aumenta proporcionalmente. E quando o preço sobe, a confiança do pequeno investidor volta a florescer tardiamente. O problema reside no fato de que o preço sempre se move muito antes de a emoção humana conseguir processar a mudança de tendência técnica. Portanto, o que parece seguro para você geralmente já está caro, enquanto o que parece arriscado e assustador muitas vezes esconde a verdadeira oportunidade. Existe uma regra implícita que define o sucesso financeiro a longo prazo, e ela reside em fazer exatamente o oposto do conforto coletivo imediato. Isso não significa ser do contra por uma questão de ego, mas entender tecnicamente em que ponto o consenso já esgotou sua força de venda. Atualmente, a narrativa de estagflação e colapso estrutural domina os debates, sendo repetida como uma verdade absoluta em todos os portais de notícias financeiras. Esses cenários são possíveis dentro de uma análise de probabilidade, mas tratá-los como certezas matemáticas é um erro que custa muito caro ao investidor. Para que uma estagflação severa se consolide, é necessária uma combinação raríssima de crescimento travado, inflação persistente e total incapacidade de resposta estatal coordenada. O risco de tratar a possibilidade como uma certeza é criar um ambiente onde o medo se torna desproporcional à realidade estatística dos fatos apresentados. É justamente nesse descompasso entre o pânico e a realidade que surgem as distorções de preço que os investidores profissionais buscam com tanta avidez.
Ativos de alta qualidade começam a ser negociados muito abaixo de seu valor intrínseco, porque o fluxo vendedor é dominado por questões puramente emocionais. Enquanto o varejo foge para a suposta segurança da liquidez imediata, quem possui um horizonte de tempo longo começa a montar suas posições estratégicas. O maior erro cometido nesse cenário é a paralisia à espera de uma confirmação externa, que diga que o perigo finalmente passou por completo. As pessoas buscam sinais claros, estabilidade política e previsibilidade econômica, mas o mercado financeiro cobra um prêmio altíssimo por essa clareza que tanto desejam. O preço não aguenta o seu tempo de processamento emocional e não espera que você se sinta confortável para iniciar uma nova tendência de alta. Existe uma dinâmica brutal que premia o desconforto e pune a busca por segurança absoluta, pois o que é seguro já foi validado e comprado. Se um ativo já foi amplamente validado por todos, ele dificilmente terá uma margem de segurança interessante para quem busca crescimento patrimonial acima da média. Deixe um comentário abaixo dizendo se você já sentiu essa vontade de vender tudo no meio de uma crise e como você lidou com isso. Muitas vezes, a maior armadilha não é o ativo que cai, mas o dinheiro parado que sofre a erosão silenciosa do poder de compra real. A inflação não precisa de picos dramáticos para destruir sua riqueza, bastando apenas que ela seja constante e superior ao rendimento da sua reserva estagnada. Enquanto você acredita estar preservando seu capital ao não se expor ao mercado, você está, na verdade, aceitando uma perda garantida ao longo dos anos. Essa desvalorização não aparece com números vermelhos piscando na corretora, mas se manifesta na redução da sua capacidade de adquirir bens e serviços básicos. Não investir é, por definição, uma das decisões de maior risco que alguém pode tomar em um sistema monetário baseado em expansão de crédito. Para quem deseja elevar o nível de suas análises e sair da superfície, o Clube do Primo Young oferece um ambiente de profundidade técnica. Lá você encontra conteúdos exclusivos e materiais complementares detalhados para cada vídeo postado, permitindo que o estudo se transforme em prática consciente e direta. O link para se tornar membro está disponível na descrição e no primeiro comentário fixado, oferecendo também uma comunidade de networking focada em evolução constante. Nesse espaço de conexão, discutimos os fundamentos que sustentam o crescimento patrimonial sem as distrações causadas pelo barulho diário das redes sociais tradicionais. O foco não é a promessa de lucros rápidos, mas a construção de um ambiente intelectual onde a estratégia prevalece sobre o impulso momentâneo da massa. Retomando nossa análise, o ano de 2026 não está sendo definido pelo que aparece nas capas dos grandes jornais. O que realmente importa é o que está sendo acumulado de forma silenciosa e estratégica por baixo das flutuações superficiais de preços que vemos diariamente. Enquanto muitos permanecem estáticos aguardando uma clareza que talvez nunca venha, outros estão aproveitando a névoa para construir o seu futuro financeiro sólido. Essa diferença de postura mental e técnica criará, daqui a 5 ou 10 anos, resultados que parecerão milagrosos para quem não entendeu o processo atual. Tudo se resume a uma decisão simples que envolve aceitar o desconforto como parte integrante do processo de maturação de qualquer investimento de valor real. As oportunidades verdadeiras nunca se apresentam com uma etiqueta de segurança. Elas quase sempre se disfarçam de risco iminente para a maioria desavisada. Se você busca apenas o que é confortável, você será recompensado com um retorno médio da média, que muitas vezes é insuficiente para a liberdade financeira. O jogo da consistência exige que você ignore o desejo de acertar o momento perfeito e foque na disciplina de manter seus aportes de forma regular. Estratégias de investimento periódicas funcionam porque retiram o peso da decisão emocional do seu ombro, criando um preço médio favorável ao longo dos ciclos. Quem tenta ser perfeito na execução acaba travado pela análise excessiva e perde as melhores janelas de entrada que o mercado oferece generosamente nas crises. Quem não entra no jogo não participa da valorização, ficando apenas com o arrependimento de não ter agido quando os preços estavam deprimidos pelo pânico. Observamos também que, enquanto a multidão foca em ativos que estão na moda, o capital estratégico busca setores essenciais e fora do radar midiático. Manchetes barulhentas e ativos populares atraem muita atenção, mas raramente essa atenção se traduz em oportunidades de retorno assimétrico para o investidor de valor. Frequentemente, o que sustenta o crescimento real de uma economia está na base estrutural, em setores que muitos consideram monótonos ou excessivamente técnicos para acompanhar. Infraestrutura, energia, capacidade computacional de ponta e recursos essenciais são os pilares onde os verdadeiros gargalos de oferta costumam aparecer durante as crises globais. Onde existe um gargalo produtivo, existe poder de precificação por parte das empresas que dominam aquele setor específico da cadeia de suprimentos mundial.
Enquanto o debate público se perde em narrativas políticas superficiais, o dinheiro informado analisa friamente onde reside a dependência estrutural do sistema econômico vigente. Identificar esses pontos de pressão exige muito mais paciência e estudo do que simplesmente seguir a última tendência recomendada por influenciadores sem fundamento técnico. Isso nos leva de volta à pergunta fundamental sobre por que a maioria das pessoas prefere esperar o cenário melhorar antes de tomar qualquer atitude. Psicologicamente, o ser humano é programado para buscar segurança antes da ação, mas o mercado financeiro inverte essa lógica biológica de forma impiedosa e direta. Esse desalinhamento entre a nossa herança evolutiva e a dinâmica do capital é o que sustenta o ciclo perpétuo de transferência de riqueza global. As maiores fortunas da história moderna não foram erguidas em tempos de paz e estabilidade absoluta, mas no meio da desorganização e da incerteza. Crises profundas geram distorções de preços que não fazem sentido matemático no longo prazo, criando janelas de oportunidade que duram apenas alguns meses. Agir enquanto tudo parece desconfortável é a única forma de capturar essas distorções antes que o consenso volte a inflar o preço dos ativos. Cada decisão individual deve sempre considerar o seu horizonte de tempo, o seu perfil de risco e, principalmente, a sua capacidade emocional de manter o plano. O mercado recompensa quem tem a visão de enxergar além do nevoeiro atual e a coragem de manter a posição quando a pressão externa é máxima. As oportunidades reais continuam disponíveis justamente porque a maioria não consegue vencer a barreira do medo para enxergar o valor por trás do preço. O futuro pertence a quem entende que o risco percebido é muitas vezes o oposto do risco real e que o preço do conforto é a mediocridade. Continue estudando, mantenha a sua estratégia firme e lembre-se que o tempo é o maior aliado de quem sabe o que está fazendo no mercado.